no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Dito isso, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, você não sabe o que está perdendo. No aplicativo da OneFootball, além de você poder ter os melhores momentos dos jogos do Brasileirão da Série A e B da palma na sua mão, você consegue assistir ao vivo e de graça jogos do Campeonato Alemão, além de ter acesso a tabelas de campeonato, classificações e estatísticas. Você também pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Olha que maravilha. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E você ainda tem notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano. Quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem e ele é 100% de graça. Beleza? Dito isso, vamos trazer aqui algumas informações importantes. Primeiro, vamos aí a números do nosso lateral esquerdo, Lucas Piton, na temporada. Apesar do Vasco atravessar um momento ruim, Piton vem agradando bastante o torcedor e temos uma novidade importante de hoje. Já vou relatar para vocês do que se trata. Sobre Lucas Piton, os números dele no SofaScore: 19 jogos, 1 gol, 5 assistências, 40 passes decisivos, 33% de acerto nos cruzamentos e a nota dele no SofaScore é de 6,75, tá? Ele é o lateral sub-23 da Série A, com mais assistências e participações em jogos. E é líder em assistências do Vasco na temporada, tá? Inclusive, ele no Corinthians é um jogador que várias vezes jogou na segunda linha, como um ponta esquerdo ali. E eu acho que, de repente, como o Vasco tem encontrado dificuldade para acertar aquele lado esquerdo, vale a pena fazer alguns testes aí com o Paulo Vitor na lateral esquerda e o Piton jogando um pouco mais avançado, beleza? Mas fica aqui só uma sugestão. Dieguinho, você falou que tinha novidade importante para trazer sobre o Piton. O Vasco, de forma oficial, comunicou o seguinte sobre o Lucas Piton. O lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton, foi pré-convocado para a seleção da Itália para a Final Four da Liga das Nações da UEFA na Holanda, para a semifinal diante da Espanha no dia 15 de junho e para uma possível final ou decisão de terceiro lugar no dia 18 de junho. Contratado para a temporada 2023, Lucas Piton possui dupla nacionalidade e é o líder de assistência do Gigante da Colina na temporada, com 5 assistências, além de um gol marcado. Tá bom? Então o Piton aí está pré-convocado para a seleção italiana para essa fase final aí dessa Liga das Nações aí que eu acabei de informar a vocês, tá? Ele tá numa pré-convocação, ainda não é uma convocação final, mas mostra aí o bom momento do jogador. Mas por que ele tá convocado para a seleção italiana se ele é brasileiro, Diguinho? Porque ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e também tem cidadania italiana. E é bom o Brasil abrir o olho aí, porque o Lucas Piton, pensando em renovação e futuro de seleção brasileira, ele é um jogador de apenas 22 anos de idade, que pode vir aí a ser lateral da seleção para os próximos anos. Eu acharia um erro o Brasil perder a oportunidade de ter o Lucas Piton no seu plantel. Acho que caberia já uma convocação para a seleção principal do Brasil, para eliminar reforço aí na seleção italiana, beleza? Pelo menos essa é a minha opinião. Vamos agora discutir alguns temas importantes. Primeiro, o GE fez um levantamento sobre o Serginho, né? Eles foram ouvir pessoas lá da Turquia para poder tentar trazer um raio-x e uma análise mais aprofundada sobre o novo reforço do Vasco. Falei para vocês que eu não ia emitir muita opinião sobre alguém que eu não conheço. Eu fiquei ontem durante a noite fazendo um estudo de casa. Foi difícil achar o Instagram dele, mas eu consegui achar. Vou até deixar passando para vocês aí na tela. O Instagram dele é SJ10. Ele é atleta aí do Giruzispor. E se vocês derem uma olhada aí no Instagram do Giruzispor,
Ele é um atleta que tem sempre destaque nas fotos aí, é considerado o principal jogador do time. Várias vezes ele entrou na seleção da rodada do Campeonato Turco. Se vocês pegarem ali as marcações, rolar para o final no Instagram dele, que são matérias de outros lugares que marcam o arroba dele, você vai ver várias rodadas do Serginho entrando na seleção da rodada do Campeonato Turco. Inclusive, os fãs do Giresunspor, os torcedores do Giresunspor, estão bem chateados aí com essa informação da saída dele. É um jogador que tem um status muito grande lá no futebol turco e dentro do Giresunspor. É o camisa 10 do time e capitão em muitos jogos, tá? Então esse foi o levantamento que eu consegui fazer com algumas pesquisas. Mas vamos aqui à matéria do GE e o levantamento que eles conseguiram fazer. Eu vou lendo para vocês aqui a matéria. Vamos lá. Quem é Serginho? Provavelmente esta foi a pergunta que muitos vascaínos fizeram após a notícia de que o Vasco tem negociações avançadas para contratar o jogador que atua na Turquia. Aos 28 anos, ele é pouco conhecido entre os brasileiros, porque fez carreira longe daqui. Afinal, como o Vasco chegou ao nome do atacante do Giresunspor? Vale aqui um parênteses, que é o seguinte, e foi a linha editorial que eu mantive ontem aqui no canal. Eu não posso bater naquilo que eu não conheço. Óbvio que eu falei o seguinte, a minha expectativa não era para o Vasco trazer jogadores até então desconhecidos nossos, que não quer dizer que sejam maus jogadores não, tá? Mas um jogador que a gente desconhece. Eu esperava jogadores mais tarimbados, mais conhecidos e que fossem encorpar ainda mais o time, principalmente até com grife, com nome. Era a minha expectativa. E em cima disso, frustra a minha expectativa, o que não quer dizer que ele não seja um bom jogador. A gente pode dar exemplo de alguns jogadores que chegaram no próprio Botafogo ano passado, que não eram conhecidos do público brasileiro, mas que estão fazendo uma grande temporada lá e acertaram o time do Botafogo. O Adrielson, quem conhecia o Adrielson aqui no Brasil? Ninguém. Marçal, apesar de jogar na Premier League, quem conhecia o Marçal aqui no futebol brasileiro? Foi um jogador que fez carreira fora também. Ninguém conhecia. Um exemplo de um jogador que quando foi contratado pelo Liverpool foi feito de chacota, até um absurdo, como é que paga essa fortuna num jogador como esse? E acabou virando ídolo do Liverpool, Roberto Firmino. Começou aqui no Figueirense, foi para fora, rodou, Hertha Berlim, Liverpool e virou uma estrela mundial. O Serginho é uma estrela, não estou falando nada disso. Só estou dizendo que existem casos de jogadores que não fazem raiz aqui no futebol brasileiro, eles já saem da base direto para a Europa, ou muitos jovens, às vezes sem ser aproveitado nos clubes aqui do Brasil, e fazem a carreira inteira lá na Europa. Uns conseguem pegar já uma prateleira mais alta do futebol europeu e ficam por ali, outros vão tendo que galgar espaço até chegar num tamanho maior. Quer um exemplo? Tem um jogador brasileiro que joga no Milan, que ninguém conhecia, me fugiu o nome dele agora, salvo engano, é Matusalem. Ele tem um nome um pouquinho diferente, eu sei que vocês vão lembrar, porque já foi feito várias matérias dele, deixa aqui embaixo nos comentários. Que é um cara brasileiro, extremamente desconhecido, não jogou aqui, foi fazendo carreira e chegou aí no Milan já como um grande jogador e tá lá no Milan há um certo tempo. Fugiu o nome do atleta agora, eu só não pesquisei antes porque o nome, a situação dele me veio à cabeça agora, tá? Então assim, ele é um jogador que passou ali por Kosovo, Albânia, Macedônia e há 3 anos está numa liga já mais importante da Europa. Ele veio subindo de prateleira dentro do futebol europeu e hoje encontra-se na Turquia, tá bom? Vamos agora aqui ao que diz a matéria sobre o sucesso do Serginho dentro do futebol turco. Antes de chegar à Turquia, Serginho jogou no Kosovo, na Albânia e na Macedônia. O brasileiro está no futebol turco desde 2020 e marcou 10 gols e deu 19 assistências em 93 jogos pelo Giresunspor. Serginho chamou atenção no Chupi, acho que é isso, Chucupi, alguma coisa, um nome meio diferente aqui, da Macedônia do Norte. Em 19 jogos, com 19 gols em 61 jogos entre 2017 e 2020. Em setembro de 2020, ele chegou ao Giresunspor, onde fez sucesso nos últimos anos. O atacante brasileiro caiu nas graças dos turcos. E aqui o GE pegou um depoimento do jornalista turco Murat Umit Uzun. Os torcedores o amam muito. Serginho foi muito feliz aqui. E a matéria volta. Com o contrato até o fim de junho na Turquia, Serginho não vai permanecer no Giresunspor.
a contragosto dos fãs do clube que viram um jogador que consideram habilidoso e disciplinado taticamente, com recursos para aproveitar as oportunidades. E aqui vai mais uma aspas para o mesmo jornalista turco, resumindo o jogador. Tem muita capacidade de jogo. E aqui vão os números do Serginho nessa temporada que está em curso. 29 jogos, sendo 28 como titular, atuou 90 minutos em 12 jogos, fez 3 gols, deu 6 assistências. A última assistência dele foi agora no último jogo contra o Fenerbahçe, ele deu passe para o gol do Giresunspor, o jogo foi 1-1, e o último gol dele foi dia 29 de dezembro, foi na partida contra o Gaziantep, eu acho que é isso o nome aqui do clube ao qual ele marcou gol, tá? E aqui a matéria vem com o seguinte título: provou que pode jogar em time grande. E aqui a matéria vai pegar um depoimento de um técnico que trabalhou com ele na Macedônia e vai trazer mais algumas explicações. As primeiras reações ao nome do Serginho não são positivas, mas quem acompanhou o jogador de perto nos últimos anos garante que ele pode ajudar o Vasco no Brasileirão. Serginho é atacante, joga pelos lados do campo e começou nas categorias de base do Vitória. No entanto, profissionalmente sua carreira foi toda construída fora do Brasil, mas o sonho do mineiro sempre foi disputar o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo atuado somente em países de menor expressão no futebol. A experiência e o protagonismo do atacante nos clubes por onde passou animam o Vasco. O treinador brasileiro Marcelo Troisi comandou o Laci da Albânia em período próximo ao que Serginho defendeu o time. Apesar de não ter trabalhado com o atacante, Troisi o enfrentou no futebol albanês e o considera um jogador de muita qualidade. Aspas para Marcelo Troisi: acompanhei muito o campeonato albanês. O Serginho sempre foi o destaque do Laci. Conseguiu se destacar num campeonato que é difícil. Para mim, uma grande contratação. Provou que pode jogar em time grande. Não é qualquer um que vai para a Turquia e se dá bem. Tem boa finalização, faro de gol. Joga pelos dois lados. Característica é cortar para o lado e bater. Jogador rápido, mas marca também. Tá? Então foi o balanço do treinador brasileiro que o viu jogar na Albânia e confirma que o jogador que se consolida no futebol turco não é qualquer jogador. E a gente pode dar um exemplo recente de um jogador que está no elenco do Vasco e não conseguiu jogar na Turquia. Alex Teixeira. Estava muitos anos na China, foi para o Beşiktaş jogar com o Souza no futebol turco, não se adaptou à Turquia, rescindiram o contrato dele antes do período que ele tinha ainda de contrato e retornou ao Vasco da Gama, tá? Então o Alex Teixeira não se adaptou à Turquia. Já o Serginho é um grande destaque da Liga Turca, tá? Vamos agora aqui a finalização da matéria, informando de que o jogador tem aval da 777. Vamos aqui. Antes de chegar à Turquia, Serginho jogou em Kosovo, na Albânia e na Macedônia. O brasileiro está no futebol turco desde 2020 e marcou 10 gols e deu 19 assistências em 93 jogos pelo Giresunspor. Em fim de contrato, ele se encaixa no perfil de atletas buscado pela SAF no momento, os que chegam sem custos, e joga em uma posição que é prioridade da diretoria na segunda janela de transferências. A 777, dona de futebol do Vasco, tem participação majoritária em 6 clubes espalhados por 3 continentes e possui profissionais no mundo todo. O departamento de análise vascaíno é auxiliado pela equipe de scouts do grupo americano, que se reuniu recentemente com o diretor Paulo Brax e executivos de outras equipes da 777 em evento na França. A troca de informações entre os profissionais inclui possíveis reforços para o clube brasileiro. Serginho é um dos jogadores que receberam o aval da 777 para que o Vasco pudesse iniciar negociações. A reportagem apurou que o negócio com o Vasco não está fechado, mas está bem encaminhado. A expectativa é que o acordo seja concretizado antes da abertura da janela. Se você der uma pesquisada no Instagram do Serginho, você vai ver que ele esteve no Rio de Janeiro agora entre o mês de março ou abril. Foi um desses 2 meses, ou seja, não sei se ele já veio para conversar, conhecer as instalações do Vasco, mas ele esteve na Barra da Tijuca há mais ou menos uns 2 meses atrás. E o futebol turco tá em andamento por lá, né? Estamos ainda em temporada.
Então, talvez isso tenha marcado uma visita estratégica aí para negociar e conhecer o Vasco. Segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o Grêmio e o São Paulo eram dois outros clubes que demonstravam interesse na contratação do jogador. Então é isso, tá feito a análise aí para vocês do Serginho, dentro do que é possível fazer, lembrando que é um jogador que eu nunca vi atuar, não gosto de fazer embasamento em cima de vídeo, já expliquei um pouco disso para vocês no vídeo anterior, e o Lucas Piton está pré-convocado para a seleção italiana. Então é isso, galera, assim a gente encerra a nossa primeira edição do vídeo, logo mais eu chego com a nossa segunda edição. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta, mas tamo junto, valeu, fui!